He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am who You say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. Oh, I am who You say I am. Yes, I am who You say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house. Hoje, sábado, dia 16 de maio,
terceiro dia da nossa conferência. E eu tenho certeza que você tem sido muito, mas muito abençoado. Aquilo que a gente tem recebido de testemunhos, de palavras, tem testificado daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas nestes dias. E eu quero fazer um pedido a você. Olha, aquilo que é bom, a gente precisa compartilhar. Então compartilhe com seus amigos, reúna a família, chama todo mundo para que possamos juntos celebrar o nome do Senhor. Hoje é dia 16, amanhã nós estamos encerrando a nossa conferência. E antes de eu orar com você, deixa eu só fazer um pedido a você. Amanhã à noite nós vamos bater parabéns para a nossa igreja. Toda festa tem bolo. Então você aí na sua casa, junto com a sua família, prepara um bolinho, coloca aquela roupa de festa, aquela roupa de domingo à noite. Aí, madame, dá aquela ajeitada no cabelo. Você, querido irmão, que desde que começou a quarentena nunca mais fez a barba, não cortou o cabelo, vamos dar um tapa no visual, dar aquela melhorada, e nós vamos encerrar o culto de domingo juntos, cantando parabéns para a nossa igreja. Fique ligado nisso. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela vida da tua igreja. Muito obrigado por 135 anos que o Senhor tem nos dado a graça de proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba o louvor. Seja, ó Deus, adorado em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Está conosco hoje um grande amigo pessoal, mas também alguém que já se tornou amigo da nossa igreja. Pastor e cantor Kleber Lucas, ele que com suas canções tem abençoado tanto a igreja, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo também. Por isso, nesse tempo, vamos juntos celebrar, adorar ao Senhor, junto com o pastor e cantor Kleber Lucas. Deus, tu és meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammah, Deus presente sempre está. É ao Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, oh meu Deus. Tudo governa. Coisa boa, gente. Uau! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a
e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar é pra dizer que te pertenço, Deus. Né? O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Cantar, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Tá lindo, gente. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Sabe tudo, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas, vocês eu vou seguir. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia, tá lindo, nas alturas eu vou seguir meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Muito bom. Gente, vocês conhecem todas elas, gente. Coisa boa, coisa boa. Oi? Tá todo mundo aí pra cantar mais. Todo mundo. Vê se vocês conhecem essa então.
Cantem. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz. Cantem. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Bem forte, vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou atrás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida. O pessoal da MK tá todo aqui também, ó. Se uma porta se fecha aqui, grita aí, ó. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Coisa linda, gente. Deus cuida de mim na sombra, das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra, das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Uau! Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha, pode gritar pro Brasil, o mundo todo ouvir. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, cuida de mim, Deus. Deus cuida de mim. Bem alto, tá vendo? Eu amo e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Coisa linda, gente, canta. Deus cuida de mim na sombra, das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho,
Deus cuida de mim. Uau, gente, que coisa linda. Olá, queridos da PIB de Maceió, pastor Tércio, meu amigo, parabéns pelos 135 anos. Essa estratégia de fazer uma conferência online, eu tenho certeza que é muito desafiadora, mas vai abençoar muita gente. Me senti honrado pelo convite de poder, de alguma forma, estar participando com vocês desse momento. Daqui a pouco vai passar tudo isso e a gente vai poder estar juntos novamente. Um grande abraço para todos, irmãos, queridos e irmãs. Agradeço pelo tempo que tivemos juntos e eu tenho certeza que, querendo Deus, logo estaremos juntos novamente. Um abraço, fiquem com Deus. Nós vamos nesta hora ouvir a palavra de Deus. E foi convidado para estar conosco nesta noite o pastor Michel Piragini. Pastor Michel Piragini é um dos pastores da Primeira Igreja Batista em Curitiba, um jovem pastor que Deus tem usado de forma poderosa, não só no Brasil, como ao redor de todo o mundo. O pastor Michel é um amigo pessoal, já esteve aqui em nossa igreja em algumas ocasiões, e eu tenho certeza que Deus vai usar a vida do pastor Michel para falar ao meu e ao seu coração. Abra o seu coração e receba aquilo que Deus tem para você. Que Deus te abençoe. Quero mandar um abraço para todos os irmãos aí da Primeira Igreja Batista de Maceió, nesse tempo de conferência, celebrando o aniversário da igreja, que Deus possa trazer despertamento, fé, que o poder de Deus mais uma vez alcance vocês e que essa igreja continue crescendo muito. Quero mandar um abraço também para o pastor Tércio, meu amigo, para Keren, para toda a sua família. Obrigado pelo convite. Você é louco de me convidar para falar no aniversário da igreja. Espero que Deus ministre na vida de vocês através da palavra. Quero ler aqui, deixar uma breve devocional com vocês nesse tempo sobre despertamento espiritual. Atos 3 diz assim, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. O título da mensagem de hoje é Levanta e Anda. E eu queria falar sobre despertamento espiritual. O versículo que me chamou a atenção aqui foi logo o versículo 1, quando a palavra diz que Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. E a pergunta que me fiz foi, que tipo de igreja Pedro e João se dirigiam naquele dia? Que tipo de igreja era esta? Por que eles insistiam em orar no templo, mesmo depois de tudo que havia acontecido com Jesus? Para mim, o despertamento daquele homem aleijado na Porta Formosa representa o que Deus queria fazer com a sua igreja. Ele não apenas despertou aquele homem das pernas adormecidas, não. O Senhor queria despertar a igreja para um novo tempo e é isso que vemos acontecendo no livro de Atos. É por isso que aqueles homens se dirigiam àquele lugar. E eu creio que o mesmo Deus quer fazer nos nossos dias. Deus quer despertar a sua igreja. Eu lembro quando eu estava vivendo a fé cristã de forma aparente, de forma morna. Eu era um adolescente que conhecia os versículos da palavra, as canções, mas não tinha vida com Deus, experiência com Deus, até que um amigo me convidou para uma vigília de oração. E eu lembro que naquela vigília tinha um rapaz com os olhos amarelados, ele tinha um problema no fígado, mas aquele moço estava falando cheio do Espírito Santo.
ele pregava a palavra, ele profetizava em nome de Jesus e aquelas palavras alcançaram a minha vida. E eu lembro que naquele dia, as palavras daquele menino me despertaram da mornidão espiritual. Meu desejo hoje é que você seja despertado da mornidão espiritual em nome de Jesus. Mas o que fez a igreja no tempo de Pedro e João se adormecer? Por que esta igreja precisava de um novo movimento do Espírito? Por que era tão importante o avivamento naqueles dias? Por que Pedro e João foram orar naquele templo? Bom, o primeiro motivo que leva a igreja a adormecer, que nos faz adormecer, é quando os milagres acontecem à porta. Eu acho tão interessante porque, de alguma maneira, o mover do Espírito não podia entrar no templo, não podia entrar na igreja. É por isso que os milagres aconteciam à porta, aconteciam à margem, aconteciam na periferia, longe, porque existiam lideranças querendo, de alguma maneira, controlar, abafar o mover do Espírito com medo de perder controle, impediam que o derramar de Deus acontecesse dentro da igreja. E por isso o mover acontecia escondido, nos porões. Mas eu creio que nos nossos dias, Deus vai despertar a igreja de novo. Vamos nos levantar, vamos sim sair dos porões, porque quem pode parar o mover do Espírito? Aquele aleijado, ele é liberto à porta, ele é levantado, suas pernas começam a funcionar de novo, mas ele entra dentro do templo adorando. E sabe, quem pode parar o mover do Espírito quando ele adentra dentro da igreja? Durante muitos anos, uma teologia liberal foi despejada em nossos seminários. Durante muitos anos ouvimos dizer que milagres eram contos de fadas, que as histórias bíblicas eram alegorias, e nós perdemos uma geração de líderes. Durante muitos anos nós vimos sim pastores sendo adestrados, literalmente. Os profetas que se levantavam eram calados. Um ímpeto de racionalizar a fé tomou conta. Nós formamos teólogos e matamos os pastores e ministros. Durante muitos dias, barreiras denominacionais nos separaram, nos dividiam, pedindo a unidade da igreja em prol de algo maior, de uma transformação social, em busca de Jesus, do mover do Espírito. E sabe, eu creio que tudo isso fez a igreja adormecer. Com medo de perder controle, abafamos o mover do Espírito. Mas eu creio, em nome de Jesus, que o mover de unidade está surgindo em nossa terra, nestes dias. E quem pode parar o mover do Espírito? Quem pode parar quando Deus resolve agir e fazer milagres? Quem pode impedir isso? Eu lembro que quando eu li as histórias de avivalistas, uma das histórias que eu gostava muito de ler, uma biografia que eu li algumas vezes, foi a de John Wesley. E achei muito interessante porque em determinados momentos, pastores da sua denominação o impediam de pregar dentro das igrejas, nos púlpitos das igrejas. E então o que eles faziam? Eles pregavam nas escadarias, pregavam do lado de fora. É interessante as discussões antigas sobre o culto ao ar livre. Será que podia fazer ou não podia? Essa era a discussão. Mas a porta da igreja, os milagres nunca pararam de acontecer. A porta, o mover vinha. Quando Wesley pregava, as multidões chegavam. O mover era incrível. Deus fazia milagres, Deus fazia coisas impressionantes. Sabe, eu creio que hoje Deus vai despertar a igreja novamente. E talvez vai despertar você. O milagre não precisa acontecer à porta.
Talvez você viva das experiências dos outros. Talvez você seja um jovem que conhece as histórias dos seus pais, que conhece as histórias dos seus amigos, ou você há muito tempo já viveu coisas no passado com Deus, mas hoje você é um cristão nominal, que não vive nada. Hoje eu quero dizer na autoridade do nome de Jesus, os milagres vão adentrar de novo, porta dentro da sua vida, porque ninguém pode parar o mover do Espírito. Talvez os milagres estão acontecendo à porta. Faz tempo que você não tem história para contar do que Deus está fazendo, na última visitação, do que Ele falou com você ontem, anteontem, ou semana passada. Talvez lhe faltem experiências com o Senhor. Isso é sinal de que as tuas pernas estão adormecendo, meu irmão. Hoje eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus, porque Deus tem mais para a sua vida. Segundo motivo, porque aquela igreja, de certa maneira, estava adormecendo, morrendo naqueles dias, e por isso Pedro e João foram lá para orar e despertar a igreja, é porque ela estava alheia aos problemas sociais do seu tempo. O lugar daqueles que precisavam de transformação era a porta. Eles não podiam entrar, não tinha lugar para eles dentro da igreja. Era uma igreja alheia aos problemas sociais do seu tempo. E eu estava lendo um livro há alguns anos atrás, que contava a história da Revolução Russa e o papel da igreja nesse processo, e me chamou muito a atenção que quando explode a Revolução Russa, a praça onde acontece todo o movimento, teve morte, confusão, briga. No dia que estoura a Revolução, estava tendo uma reunião numa igreja que fica ali na praça, onde tudo aconteceu. E as atas da reunião contam o que eles estavam discutindo naquele dia. Sabe o que eles estavam discutindo? Quais eram as cores da beca do coral. Enquanto uma revolução comunista ia espalhar pelo mundo todo, a igreja estava preocupada com a beca do coral. E eu vejo que muitas vezes nós perdemos a oportunidade de sermos intencionais, relevantes. A igreja está dormente porque ela não é capaz de ler os jornais e de ter propostas verdadeiras que alcancem o coração das pessoas. A fé, ela adormece no nosso coração quando o senso de missão morre, quando a gente não enxerga com os olhos de misericórdia, quando a gente não vê os outros. Mas o que os levou a essa condição? Sabe, eu creio que as esmolas atrapalharam a igreja naquele processo. Pastor, você está dizendo para não dar esmola? Não. Eu estou dizendo que a esmola muitas vezes tem a capacidade de entorpecer a mente. Eles passavam por aquele homem à porta, entregavam a moeda e de alguma maneira aquilo satisfazia a consciência. Eu já fiz algo, eu já dei uma moeda, eu já fiz algo por aquele senhor. Eles tinham justificativas teológicas para dizer, não, ele está nessa condição por causa talvez do seu pecado, do pecado de alguém, então eu vou ajudar e vou seguir a vida. E entravam no templo, prestavam culto, mas de certa maneira estavam alheios à condição daquele homem e de tantos outros que estavam à margem, que estavam à porta. Sabe, nós podemos fazer mais do que dar uma moeda nos nossos dias. Nós temos a resposta para as pessoas que estão à margem da sociedade, as pessoas que estão passando por enfrentamentos sociais. Eu não acredito em avivamento que não gera transformação social. Nós podemos fazer mais do que dar uma moeda. Nós podemos dizer, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Quando entendermos quanto igreja que o problema do órfão é nosso problema. O problema dos moradores de rua é nosso problema. O problema das mazelas sociais no nosso tempo é nosso problema. Quando nos posicionarmos enquanto igreja como resposta, eu creio que avivamento e despertamento espiritual vai acontecer. Eu
eu tive o privilégio de ver muita coisa acontecendo quando líderes se posicionaram dessa maneira. Uma das histórias que eu gosto é de um pastor na Suécia, quando começou esse movimento todo de refugiados chegando na Europa. Se discutia muito nas igrejas na Europa qual era o papel da igreja, como eles deveriam se posicionar. E um pastor orando entendeu que devia acolher os refugiados na sua igreja. E ele então manda fazer uma placa, colocar na frente da igreja, ó, refugiados, vocês são bem-vindos na nossa igreja. E eles começam a atender os muçulmanos que chegam, ajudar com a parte de documentação, ajudar com todos os processos legais. E eu tive o privilégio de ouvir esse pastor sueco contando milagres que Deus está fazendo na sua igreja entre os muçulmanos. Hoje, 600 novos membros que integram a igreja são muçulmanos convertidos, que foram atendidos porque a igreja entendeu o seu papel. Eu creio que Deus vai levantar uma igreja aí no Nordeste, em Maceió, que não está alheia aos problemas sociais do seu tempo, do lugar onde estão presentes. E quando fizerem isso, estenderem as mãos, Deus vai trazer avivamento e despertamento no meio da igreja. Terceiro motivo, porque eu creio que aquela igreja estava, de certa maneira, adormecida. Precisava de despertamento, de avivamento. É porque haviam ambições erradas no meio da liderança. É tão interessante ver isso. Jesus dedica muito do seu tempo e dos seus sermões falando às lideranças espirituais do seu tempo e falando das ambições erradas que estavam por detrás das roupas, dos filactérios, das borlas que eles usavam, que eram expressão da sua religiosidade, aquela caixa que eles punham na testa, nos braços. Todo mundo vinha, um líder, um rabino, um fariseu, todo mundo sabia. Mas Jesus vai condenar porque por trás de toda aquela aparência haviam ambições equivocadas. E eu creio que nós precisamos de despertamento espiritual na igreja brasileira. Existem muitas lideranças se levantando com ambições erradas. E o que me chama a atenção aqui é que Pedro e João souberam a hora certa de dizer, olhe para mim. Ao mesmo tempo souberam dizer, olhe para ele. É interessante quando eles procuram aquele rapaz que está sentado à porta, que não acreditava em mais nada, em mais ninguém. A primeira coisa que Pedro e João vão dizer é, olhe para nós. Olhe para nós. E sabe, eu creio que quando atendemos aqueles que estão oprimidos, aqueles que de alguma maneira perderam a fé, esse é o momento de dizermos, olhe para nós, de apresentarmos o nosso testemunho, de apresentarmos o que Cristo fez em nossas vidas. Eu vi um estudo de um sociólogo que me chamou a atenção, ele falando por que a igreja é tão efetiva no trabalho de resgate daqueles que estão na rua, que estão na dependência química. Por que a igreja é tão efetiva? E ele falava do crédito social. As pessoas que estão na rua, ninguém acredita nelas. Ninguém mais, de certa maneira, deposita a fé de que elas vão mudar. Nem os seus familiares, nem elas mesmas. E quando chega alguém dizendo, olha para mim, eu acredito. Eu acredito que você pode ficar de pé. Eu acredito que você pode sair dessa. Olhe para mim, eu creio. De certa maneira, esse crédito social traz fé ao coração dessas pessoas. E sabe, eu creio que o papel da igreja é apresentar testemunhos, é dizer, olhe para mim, olha o que Deus está fazendo. Mas olha o que acontece em seguida. Quando aquele homem é despertado, quando as suas pernas começam a funcionar de novo, quando ele é levantado, Pedro e João vão dizer, por que vocês estão olhando para nós? O que aconteceu aqui foi o derramar do poder de Deus. Nós precisamos de crentes, de líderes nos nossos dias que sabem a hora certa de dizer, olhe para mim e olhe para o alto. Quando as nossas ambições erradas forem levadas à cruz de Cristo,
Jesus vai aparecer e o avivamento vai chegar no meio da igreja. Eu fico impressionado com algumas coisas que tenho visto. Eu tenho saído um pouco mais para pregar nos congressos, nas conferências, principalmente de jovens, e eu fico espantado com o que nós fizemos enquanto igreja. Algumas lideranças que surgem com ambições erradas. Nós transformamos ministros de louvor em estrelas gospel, nós demos lugar para cachê nas igrejas e nós estamos perdendo os jovens. Eu fui num congresso ministrar há pouco tempo e eu cheguei lá, uma menina veio comigo, nós viemos no avião e quando chegou na hora do culto, os pastores fizeram um lanche, uma mesa assim cheia de coisa boa para comer e eu vi que a menina estava meio emburrada, meio cabisbaixa. Eu falei, o que está acontecendo? E aí o pastor, vamos se preparar para o culto, faltava 5 minutos, ela ia fazer o louvor. E então ela disse, eu estou com fome. Eu falei, pastor, está aqui a mesa. Não, mas eu não como nada do que está aí. O pastor falou, tem aqui um restaurante aqui, uma padaria na frente. Não, eu também não como nada desse tipo de comida. E aí papo vai, papo vem, fez o pessoal levar ela no restaurante. Faltava 5 minutos para começar o culto. O culto atrasou 1 hora, porque uma menina virou uma estrela. E ela queria ser tratada como estrela. É isso que nós estamos fazendo no meio das igrejas. Esses são os referenciais dos jovens hoje. Fico pensando que isso tem a ver com o sacrifício de Paulo. Depois de ser apedrejado, bate a roupa e diz para Timóteo, temos uma missão a cumprir, temos mais a fazer. O que isso tem a ver? A gente pega um jovem que fez uma música bonita, ou que canta bem, põe na estrada, sem cobertura de ninguém. E aí, quando a gente vê, os escândalos chegam no meio da igreja. Porque meninos não querem ser missionários, eles querem ser estrelas. Eles estão com ambições erradas. Quantos de nós, no meio da igreja, estamos procurando construir os nossos impérios, construir um reino pessoal? Quantos de nós estamos fazendo as coisas com ambições erradas e por isso a igreja padece em nossos dias? Mas eu creio que um avivamento vai vir quando as ambições forem consertadas dentro do nosso coração. Quando eu e você, quando nós, enquanto liderança, dissermos não, aqui não, desse jeito não. Quando valorizarmos a essência, quando levantarmos aqueles que realmente precisam e carecem de cuidado pastoral, mas levantarmos essas pessoas, sim, para ministrar, para pregar, para falar, mas sobre um amparo, sobre no momento certo, da forma correta. É assim que a igreja vai crescer nos nossos dias. Talvez você esteja dormindo espiritualmente. Deus quer consertar ambições no seu coração. Por fim, eu creio que o que falta nos nossos dias é ousadia e fé. Ousadia para crermos que Deus pode fazer mais. Eu fico me perguntando o que fez Pedro e João voltarem para aquele templo. Eles sabiam que lá seriam mal recebidos. Eles sabiam que lá eles eram malquistos. O que fez eles voltarem para aquele lugar? Eles eram ousados suficientes para crer que Deus podia despertar a sua igreja. E por isso participaram talvez do maior avivamento de todos os tempos, que foi o que aconteceu na igreja primitiva naqueles dias. Eu creio. Eu queria te desafiar a crer que Deus pode fazer mais nos nossos dias, que Deus pode te usar de maneira ainda mais ousada, de maneira ainda mais grandiosa. Se estabelecermos os parâmetros do que Deus vai fazer olhando para nós mesmos, vai ser tão pequeno, tão tacanha a obra de Deus através das nossas vidas. Mas quando olhamos para o alto, olhamos para cima, entendemos quem é o nosso Deus, grandes coisas começam a acontecer. Eu queria
compartilhar uma experiência. Eu lembro alguns anos atrás, 2017, eu faço parte aqui de um movimento em Curitiba chamado Semana de Avivamento. Nós começamos aqui em Curitiba, alguns anos atrás, a reunir os pastores e líderes de jovens e a gente trocava experiências, orava uns pelos outros, e líderes de várias denominações. E esse movimento começou a crescer e depois de um tempo resolvemos fazer uma reunião junto com os nossos rebanhos. E foi tremendo, eram cultos que aconteciam de segunda a sábado, todos os dias. E nós, nesses cultos, cada dia numa denominação diferente, quem pregava era um pastor de uma outra igreja, o ministro de louvor era de outra igreja. E assim fazíamos. E começou um grande mover de Deus nessas reuniões. Eu lembro, a primeira reunião foi numa igreja luterana, e quem pregou foi um pastor da Quadrangular e quem ministrou louvor foi da Igreja Batista. Foi uma festa. E passou um tempo, eu falei, bom, a gente precisa terminar esse movimento com uma cruzada evangelística. Eu creio que avivamento tem a ver com salvação de vidas. E fui procurar um lugar para a gente fazer o nosso culto, a nossa reunião. E falaram para mim que tinha uma tenda perto aqui da igreja, que comportava 6.000 pessoas, mais ou menos. Eu falei, bom, é um lugar interessante para nós fazermos o nosso culto evangelístico. Ficava anexado ao estádio do Atlético Paranaense, aqui abaixado. E eu então fui nesse lugar para ver os orçamentos, para ver as coisas. E quando estava terminando ali a apresentação, o rapaz estava me mostrando, falou, pastor, você quer conhecer o campo? Eu falei, lógico que eu quero, me leva lá. Ele então me pegou e me levou aos vestiários. Eu estava vendo os vestiários ali antes de subir para o campo. Ele falou, espera um pouquinho, pastor, que eu vou pôr o som da torcida no alto-falante. E eu falei, tem isso aqui? Ele falou, tem. A gente usa nos tours aqui, que o pessoal vem conhecer o estádio. Eu falei, então tá bom. Ele então ligou o alto-falante e começou aquele som de multidão, assim, aquela gritaria. E eu ouvindo aquele barulho, ele falou, pode subir, pastor. E eu fui subindo e quando eu pus o pé no gramado, eu vi aquele lugar lotado. E eu conseguia ver, eu falei, meu Deus, o culto vai ser aqui. Fui até debaixo da trave e comecei a orar. Estávamos em 3. Eu lembro da minha oração naquele dia, eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos necessários, eu não sei se tem agenda no Atlético, mas se for para acontecer, se isso está na tua agenda, faz acontecer. Isso era final de fevereiro, nosso culto era em julho. Aí começam as negociações e, resumindo a história, em maio nós fechamos o contrato com o Atlético. Nós tínhamos definido que não íamos convidar artistas famosos, divulgar o nome dos artistas, dos pregadores, de ninguém. Só o nome de Jesus seria divulgado. Eu lembro quando comecei a falar isso para alguns pastores, falaram, isso é loucura, menino, não vai ter nem 10.000 pessoas no lugar, vocês vão ter um prejuízo enorme. E eu lembro de dizer para aquele pastor, pastor, Jesus atraía multidões no passado, ele continua fazendo isso hoje. No dia que fizemos a reunião no estádio do Atlético, em 2017, tinha 43.000 pessoas no estádio aquele dia. Ano passado fizemos de novo e batemos o recorde de público, porque Jesus continua atraindo multidões. Porque a obra de Deus, a visão que Deus tem para nós é muito maior do que nós mesmos. Sabe, eu queria em nome de Jesus que hoje você fosse despertado na sua fé, que você acreditasse que Deus pode fazer mais, que Deus tem coisas maiores, que Deus é poderoso. E à medida que enxergamos as perspectivas de Deus pela fé, somos ousados para dizer, levanta, anda. Deus vai te usar dessa maneira, na tua igreja, no lugar onde Ele te colocou, para fazer pessoas que estavam adormecidas saltarem no poder do Espírito. Sabe o que Pedro e João foram fazer? E porque tudo aconteceu, eles foram orar.
eles foram orar. Uma igreja que estava morrendo, eles foram orar naquele tempo. Deus desperta a igreja, avivamento vem quando temos disciplina de oração. Sabe, eu creio que a fé, ela é suscitada no nosso coração assim. Eu guardo os meus cadernos de oração. E esses dias eu fui mexer nos antigos. E é muito interessante, muitos anos antes de tudo isso que eu te contei acontecer, já estavam lá nos meus cadernos de oração. Revelação de Deus, como ia ser, até a estratégia que nós íamos usar para fazer as cruzadas. Deus se revela. Esses últimos dias eu tenho vivido um movimento muito especial de Deus na minha vida e no meio da nossa igreja. A minha mãe enfrentou uma enfermidade, tem enfrentado ainda, e há 7 anos estava acamada. As perspectivas eram muito ruins e surgiu uma possibilidade de um tratamento fora do país. Então nós começamos uma corrente de oração pela internet. No 9 de fevereiro eu comecei um movimento de oração, era uma live de oração, era para durar uma semana. Hoje aqui completamos já 94 dias e Deus fez algo incrível. Começamos a orar todos os dias, 6 horas da manhã. A primeira semana, o movimento foi crescendo. E quando chegou no final da semana, nós íamos parar. Eu falei para minha esposa, não dá para parar, olha os testemunhos, olha os milagres. História de gente sendo curada, pessoas que durante as lives sentiram o toque de Jesus no joelho, nas costas, tumores que desapareceram. Eram tantas experiências, todo dia. Eu falei, Silvio, precisa continuar. E temos continuado. 94 dias se passaram. E eu posso te dizer que despertamento espiritual acontece quando a gente ora. Quando a gente ora, não de vez em quando a gente ora todo dia. Quando a gente busca a Deus todos os dias. Sabe, eu creio que nós precisamos de despertamento espiritual. Eu e você. E a minha oração é que os milagres não aconteçam à porta, mas que eles adentrem a igreja, a casa, a minha e a sua vida, que tenhamos histórias para contar. A minha oração é que a gente não esteja alheio às necessidades das pessoas que estão perto. Sabe, um vizinho que precisa de oração, um amigo que está com depressão, uma pessoa que está passando necessidade na rua da minha casa. A minha oração é que, de verdade, eu e você possamos ser libertos das ambições erradas. O cristianismo não tem nada a ver com fama e sucesso, querido. Ele tem a ver com uma vida entregue. Não tem a ver quanto você ganha, mas quanto você está disposto a entregar essa perspectiva de Jesus. Que sejamos libertos, eu seja liberto das minhas ambições erradas. Que o avivamento venha, que o poder de Deus se manifeste e que possamos ser ousados pela fé e andar por aí dizendo, levanta, anda, levanta, anda. Que o mover de oração nos leve a este lugar de uma confiança em Deus que põe as pessoas de pé. Que a igreja de Maceió cresça. Que você, em nome de Jesus, seja despertado. Que o poder de Deus alcance a sua vida. Que hoje o avivamento de Deus possa chegar no teu coração. Eu quero orar para encerrar esse tempo, orar pela igreja, orar por você. Pedir que Deus te visite, que eu e você sejamos despertados de qualquer tipo de mornidão espiritual em nome de Jesus. Pai, como é complicado, Deus, quando a gente perde a sensibilidade espiritual, quando de alguma maneira a paixão, a devoção, o clamor, o desejo pelas coisas do alto morrem na nossa vida. Eu te louvo porque o Senhor levanta a gente no meio da igreja para dizer, levanta, anda. Que hoje possamos ouvir a voz do Espírito
e que o Senhor possa acender dentro de nós a chama do avivamento. Queremos sim, Pai, ser despertados pelo Senhor. Que a fé que adormeceu hoje, ela possa tomar conta da nossa vida, Pai. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja. Quero pedir pela igreja em Maceió, que coisas tremendas do poder de Deus aconteçam nessa terra. Coisas novas do Senhor, que o poder de Deus se manifeste. Que a graça do Senhor os alcance, que o Senhor levante pessoas e que, Pai, em nome de Jesus, o desejo por coisas maiores, o desejo pela visitação de Deus, o desejo, a paixão pelas coisas do alto, consumam o coração dos meus irmãos e que a gente possa ver jovens lendo a Bíblia com intensidade, orando com intensidade, vigília de oração. Que a gente possa ver, Deus, no meio dos idosos, a procura pelo Senhor cedo de manhã, que a gente possa ver uma igreja unida, buscando favor que vem do alto, buscando o derramar de Deus e que o Senhor avive a igreja nordeste, que um despertamento venha, que o Senhor use estes meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, que sejamos libertos de toda a mornidão espiritual, de toda apatia, que possamos ser despertados, que aqueles que estavam dormindo hoje sejam despertados em nome de Jesus para um novo tempo. Traz o teu avivamento, que a chama possa arder de novo no nosso coração. Faz mais, Pai, derrama mais. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês, um grande abraço, feliz aniversário aí para a igreja. Abraço, Tércio, Keren, para todos vocês, beijão no coração. Tchau. Nós já estamos chegando ao término de mais uma noite de celebração. E como nós temos sido abençoados nesses dias. Desde quinta-feira, Deus tem feito e tem falado coisas tão especiais aos nossos corações. Quero fazer um último lembrete a você. Nós, em todos os meses de maio, mês de aniversário da nossa igreja, nós levantamos uma oferta de amor. E geralmente essa oferta de amor, ela é direcionada para suprir alguma necessidade ou algum projeto da igreja. Eu sei que aí na tela, nesse momento, você já está vendo o número da conta, onde você pode transferir o seu dízimo, a sua oferta regular, mas eu gostaria de fazer um desafio especial, além da sua contribuição regular. Nós estamos com um desafio nesta época de socorrer inúmeras famílias à nossa volta que estão enfrentando dificuldade até mesmo para conseguirem o seu alimento. Então nós queremos desafiar você a dar uma oferta de amor em forma de alimento. A cesta básica, em média, está em torno de R$ 45. Se você der uma oferta de R$ 45, como uma expressão de amor, enviar aqui para a nossa secretaria, para que nós possamos distinguir do movimento financeiro regular da igreja, nós vamos entender essa oferta de R$ 45 como a sua ajuda para que possamos então comprar cestas básicas e socorrer a tantos que estão passando por um tempo de dificuldade. Tenha uma noite de paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã, às 10h15, estamos esperando você para a nossa penúltima celebração dessa nossa conferência de aniversário. Que Deus te abençoe.